Receba, Senhor, como um perfume agradável, suave, ó Deus. Meu Deus, se há algo que impede a nossa adoração de chegar a Ti, Senhor, nos revele, ó Pai, sonda os nossos corações. Traga o nosso coração, ó Pai, em respeito, Senhor, à Tua presença, ó Pai. Diante de Ti, ó Deus, com os corações arrependidos, ó Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Que possamos cantar com fé, louvar ao Senhor como o Senhor merece, ó Deus. E mesmo que queremos ter algo na nossa mente, ó Pai, que está nos importunando, ó Deus, eu te peço, que o Senhor possa retirar, leva cativo, Senhor, esse pensamento para Ti, Senhor. Em obediência, Senhor, a Ti, ó Deus. E nos coloque, Senhor, em posicionamento de adoração, ó Pai. Com os nossos corações e a nossa mente aqui, ó Pai. Fazendo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê aquele bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bênção estarmos em igreja, corpo e família do Senhor. Vamos louvar. Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Glória a Deus. Amém. Vamos continuar em espírito de oração. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Queremos estar diante de Ti, Jesus, em espírito e em verdade. Se você está aqui, você pode se desligar desse momento e estar em oração e intercessão por nós, pela igreja, você faça. Se você estiver aqui, você pode estar louvando e adorando somente ao Senhor, faça. Eu não sei qual é o posicionamento que você estiver, que você está. Mas se seja de intercessão, faça. Seja de clamor, faça. A igreja unida é o corpo de Cristo, é a unidade no Senhor. Então vamos estar aqui louvando ao Senhor. Mas precisamos de intercessores nesse momento, para Deus agir na igreja, como unidade. Como algo que vem do céu, algo eterno. Algo que não podemos compreender, mas o Senhor Ele tem o domínio sobre a igreja, sobre a sua noiva. E uma noiva, ela é limpa, pura, purificada, santificada, limpa. E como vem o fogo, ele a consome, purifica e tira todas as mazelas da igreja. Então, na igreja não podemos ter fofoca, na igreja não podemos ter adultério, na igreja não podemos ter fornicação, na igreja não podemos ter mentira. Se posicione agora, irmão, onde você vai estar agora, nesse momento de adoração. Amém? Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que me amou com perfeição a vida.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ei, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor. Ei, Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem, podem sentar, meus irmãos. Ao sentar, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Quero ler um salmo nessa manhã, Salmo 127, que fala sobre segurança, prosperidade, fecundidade, vem somente de Deus. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falamos com os seus inimigos à porta. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando nessa manhã. Eu quero nesse momento fazer 2 momentos de oração. Eu quero convidar o irmão André. O irmão André, pode vir aqui, irmão André. Nós vamos fazer 2 momentos de oração nesse momento. E os irmãos continuem o espírito de oração. O Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto. Eu quero pedir o pastor Eliezer, pode ficar aqui na frente, aqui, pastor. Eu quero pedir o irmão André, que o André falou, vai fazer uma oração pelo pastor Eliezer, tá bom? O pastor Eliezer vai pregar hoje. Nós queremos que o pastor seja usado por Deus, amém? Com muita unção, o irmão André vai fazer uma oração pelo pastor. Isso. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos estender nossas mãos em nome de Jesus para o nosso pastor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Jesus. Ó Deus, por essa manhã que o Senhor tem disponibilizado para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, o momento, meu Pai. Ó Deus, que estamos sedentos para a sua palavra, Senhor.
Momentos, meu Pai amado, que ansiamos, Pai amado, pela sua revelação, Pai. Ó Deus, pedimos, Senhor. Ó Deus, peço ao Senhor, Pai, que a sua palavra, Pai, o seu ensinamento atinja os corações de cada um dos nossos irmãos, dos seus filhos que estão aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor. Ó Deus, visita o coração de cada um, Senhor. Ó Deus, que eles possam sair daqui edificados, Pai. Ó Deus, revestido com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Pai, ó Deus, saindo daqui, possa nos usar tremendamente aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor. Seja com o nosso pastor, Pai. Abençoa ele, Pai. Usa ele como sempre, como o seu instrumento, Pai. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seja conosco nessa manhã, Pai. Nesse dia especial, Pai. Que é a ceia do Senhor, Pai. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela banda, Senhor, que entoou os louvores. Que o Senhor continue usando eles com muita unção. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que se encontra aqui presente. E que nesse dia, Pai, nós possamos continuar sentindo a tua presença. Obrigado por cada família aqui representada, cada família que está em casa assistindo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando e guardando cada um, Pai. Nós te agradecemos pelos livramentos. Te agradecemos pela cura, pelo milagre. Porque cada um, Senhor, que está aqui, possa, Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, fica conosco, Senhor. E te agradeço, Senhor, pelo evento das mulheres ontem, que foi uma bênção, Pai. Obrigado por cada mulher que participou. Obrigado por cada um que colaborou. Cada um, Senhor, que ajudou. Com certeza o teu nome foi honrado, Senhor. Obrigado por cada mulher dessa igreja. Que ela continue, Pai, intercedendo, orando, cuidando de suas famílias, dos seus esposos. E que as famílias possam continuar sendo abençoadas por Ti, Senhor. E eu te peço, Senhor, que em cada casa coloca o Teu anjo, Senhor, para poder, Senhor, combater contra o inimigo. Para que o pecado não venha entrar nas casas. Porque famílias abençoadas, famílias saudáveis, com certeza a Tua igreja será uma igreja saudável. Fica conosco, Pai. É em nome de Jesus que nós estamos na Tua presença. Viemos Te adorar em espírito e em verdade. E que o Senhor possa repreender todo o mal. Que o inimigo não venha tirar nossa atenção, nem um foco. Porque viemos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. É em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz... Amém. Meus irmãos, nós faremos agora a dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nessa campanha que faremos, vamos começar hoje. Mais à frente eu estarei falando sobre isso. E aí, os irmãos estão recebendo um envelope novo, né? O pastor Igor aproveitou a campanha e o pessoal de marketing para nós lançarmos um envelope novo. Então os irmãos, ao retirar para dizimar, os irmãos estão com um envelope novo. Se por acaso não estiver o seu nome, é porque alguns irmãos apanham o envelope, e eu também faço isso, mas como eu sou pastor, a Valéria sabe, né? Então ela preparou o meu, mas alguns irmãos apanham o envelope e levam para casa. Não tem problema, meu irmão, é porque ela não sabe quem é que leva para casa. É só o irmão procurar a Valéria, falar com ela: Valéria, olha só, eu não tenho o meu envelope novo. Aí ela vai preparar e dar um envelope novo para o irmão, ok? Sem problema? Então vamos fazer a dedicação do nosso dízimo e a nossa oferta. O irmão que está feliz, alegre, venha dedicar. Oh, Deus, obrigado. O Senhor tem me dado o meu emprego. O Senhor, como autônomo, tem me dado serviço. Senhor, eu estou desempregado, mas o Senhor não tem deixado faltar. Sempre aparece alguma coisinha e eu estou ganhando algum valor, e isso tem me sustentado. E traga com alegria agora o seu dízimo e a sua oferta enquanto estivermos cantando, tá bom? Você pode ficar em pé? Vamos ficar em pé, vamos cantar, e traga com alegria o seu dízimo e a sua oferta. Eu pensei, Márcio, que você estivesse lá em cima, primeiro domingo, né? Desculpa, sempre você senta aqui. Vamos cantar.
Supremo Senhor, aleluia, toda glória te rendemos sem fim, aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Som. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E em gratidão a tudo que o Senhor tem nos dado, trouxemos aqui uma parte, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Através desses dízimos e ofertas, estamos te adorando, estamos te louvando, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e não tem deixado faltar. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão, pode abrir a sua revista na página 17. Hoje nós vamos lançar a campanha Mordomia Total. Pode colocar, tá? Então, nós queremos que a igreja seja despertada. Essa campanha nós já fizemos 2 vezes aqui na igreja. Essa será a 3ª vez. Então, meu tudo para Deus. Meu tudo para Deus. Então, eu tenho a ideia de que tudo que é meu pertence ao Senhor. Pode apagar as luzes aqui, por favor. Não tem problema não. Para mim não me atrapalha em nada. Pode até apagar essas luzes aqui da frente. Os irmãos estão vendo porque infelizmente queimou um dos projetores. Nós estamos usando o projetor reserva para nós levarmos para consertar e assim atualizarmos também toda essa situação. Viu como é importante o seu dízimo e a sua oferta? Com dinheiro a gente faz, sem dinheiro, misericórdia. Então é assim com você, também é assim conosco. Campanha de mordomia total. Essa será a nossa campanha de mordomia total. O que nós vamos desenvolver? É indispensável que você, o que é indispensável que você, que eu, nós possamos crescer aqui? O que é indispensável? Estude cuidadosamente todas as lições da escola bíblica. Então você tem aí a sua revista, serão 5 lições, porque são 5 domingos, né? Então nós estudaremos pela escola bíblica 5 lições voltadas para a campanha. Participe também de sua célula, porque ao participar da célula, também nós teremos estudos sobre a questão de estarmos envolvidos uns com os outros. A lição dessa próxima semana será: sirvamos uns aos outros, né? Leia o livro de meditações. Então você estará recebendo
pelo seu celular, né, eu sempre fico com online na cabeça, pela mídia, né, você vai receber a lição, esse livro que foi publicado. Então eu estou dando para algumas pessoas. Se você gosta de papel, nós não vamos publicar, tá certo? Só fiz 20, então algumas pessoas serão procuradas pelo pastor. Eu estou dando para as pessoas. Isso não quer dizer que eu amo mais alguns do que os outros, não, porque são pessoas chaves dentro da liderança da igreja. Então eu estou dando para ele, como que dizendo, ó, ser obrigado a fazer, tá? E por isso, quem receber da minha mão está sendo dito assim, ó, você é obrigado a fazer, e levar outros a fazerem. E você, membro da igreja, que quiser, pastor, eu gostaria de receber, você pode fazer na sua casa, né? Muitos irmãos já estão, eles mesmos, tirando a cópia em casa, ou você pode vir aqui na secretaria da igreja. Cadê a Valéria? Valéria está aí? Eu vi a Valéria, estava lá atrás. Então é só procurar a Valéria e dizer assim, a Valéria é aquela ali, ó, assim, Valéria, olha só, eu vim aqui tirar a cópia, de preferência, meus irmãos, de 8 a meio-dia, e de 1h30 até às 5, que é o horário comercial de segunda a sexta-feira, e ela vai fazer para você. Se ela não fizer, então me procure, que eu vou puxar a orelha dela, tá bom? Então você vai receber, pode pedir a ela, eu gostaria de ter aquele livrinho no papel. Então ela vai fazer, ou você pode fazer em casa, porque você vai receber pelo seu celular. Outra coisa que nós teremos serão as lives. Todo dia, nesses 28 dias, a partir de amanhã até o dia 30, nós teremos lives, menos sábado e domingo. Sábado e domingo nós não faremos. Então, de segunda a sexta, nós teremos lives às 21 horas pelo Instagram. Então, será pelo Instagram, mas depois nós vamos compartilhar no celular, para que você possa, então, assistir esta live, a partir das 21 horas. Outra coisa que você vai ter, deve estar difícil para vocês verem, né? Se envolver nos cultos. Então, participa dos cultos da igreja. Então, ao participar dos cultos da igreja, você automaticamente estará sendo orientado através das mensagens e tudo aquilo que você vai receber. Também o boletim, nós teremos as informações para vocês de coisas que vocês poderão participar. Então, por exemplo, no dia 30 desse mês, nós teremos o nosso coquetel. E aí todos são convidados, você pode convidar a família, e já temos a equipe, e será depois do culto. Nós vamos começar o culto talvez um pouquinho antes, às 18 horas, vamos terminar às 19h30, para quê? Para que os irmãos possam ficar aqui conversando à vontade, até às 21 horas, ou até um pouquinho mais, mas nós vamos ter o coquetel, e aí o irmão vai poder participar e assistir. Isso é importante para nós como igreja, né? E você poderá se envolver. Outra coisa muito importante, porque são muitas coisas na minha cabeça, eu não sei qual é o domingo ou o sábado, eu não me lembro, que nós vamos marcar para nós votarmos o orçamento da igreja. Então nós vamos votar um orçamento para a igreja. Então toda a igreja vai ser convidada. Então, se você quer saber quanto o pastor Eliezer ganha, porque algumas pessoas, quanto o pastor Eliezer ganha, a gente não divulga, porque foi votado para a igreja não tratar desse assunto aqui. Então venha, você vai saber, porque nós vamos discutir tudo financeiramente. Tudo que é financeiro, nós vamos apresentar para a igreja, porque nessa igreja, meus irmãos, enquanto eu for pastor dela, nada será escondido. Nada. Se vocês ouvem qualquer coisa que está sendo escondido, é fofoca e é mentira. E a Daniele já ministrou. Porque de mim nada será escondido. Nada. Então é só me procurar que eu explicarei tudo. Então, como foi votado para a igreja, para não divulgarmos questão financeira,
como eu sou obediente, não divulgo, mas nós vamos ter um dia específico só para tratar do orçamento da igreja para 2026 e sucessivamente. Muito bem, esse é o primeiro, né? Opa! Segundo, faça um exame de sua própria compreensão da mordomia. O que é mordomia para você? É isso que você vai aprender. O que é mordomia? O que é ser fiel mordomo? O que é ser fiel mordomo? Outra coisa, a preparação espiritual em oração e jejum. Serão 28 dias de jejum e oração. Você vai ter a oportunidade de, além das mensagens que você ouvir, além de meditação, você poderá colocar diante de Deus o seu pedido e tudo aquilo que tem lhe incomodado. Você vai poder separar um tempo de jejum e oração. Pela igreja, nós não teremos nada específico. O que nós queremos pela igreja é que haja santidade e que haja compromisso da igreja com Deus e com os irmãos. Quarto, integre-se na campanha, participe dos eventos. Por que você vai ficar de fora? Ontem tivemos aqui um evento das senhoras. Eu acho que veio 110 senhoras. Algumas se inscreveram e não vieram. Você que se inscreveu e não veio, roubou a vaga de alguém que queria vir e não pôde vir. Era só você ligar, não vai dar para eu ir não, pode colocar outro no meu lugar. Porque só tinha 110 vagas. Então, se você inscreveu e não veio, você roubou o lugar de alguém que queria vir e não veio porque não tinha vaga. E outra coisa, você que é da igreja e não veio porque não quis. Porque outras pessoas de outras igrejas vieram e receberam tudo aquilo de graça e levaram. Porque nós anunciamos primeiro para a igreja. Então, se você não participa dos eventos, é porque talvez você não esteja integrado. Não vou, isso não é para mim. Você está convidando, você está falando para a igreja, não é para você? Por que você está se excluindo? Então eu vou repetir aqui, essa campanha é para todos. Tudo que nós fizermos aqui é para todos. Porque nós não queremos que ninguém fique de fora, inclusive você. Outra coisa, procure tirar o máximo de ensinamentos possíveis. Você vai ouvir mensagem, você vai ouvir as lives, você vai ouvir no livro, você vai ouvir pela escola bíblica, você vai ouvir na célula, e você possivelmente vai conversar com outras pessoas, você vai em casa reunir a família, alguns farão isso. Então tire proveito para a sua vida, deixe Deus falar com você. É isso que eu desejo como pastor dos irmãos, é isso que a equipe coordenadora que está trabalhando junto comigo deseja que cada membro da igreja faça. Outra coisa, e agora nós vamos entrar na mensagem. O que é mordomia cristã? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8, que está aí, mas como está muito claro, quem sabe, né? Na próxima semana nós tenhamos novo, né? Para nós melhorarmos a nossa projeção, e talvez eu colocar uma letra branca, ou uma letra que os irmãos poderão ver melhor. A cor preta não foi a melhor opção. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Que texto, meus irmãos, fantástico esse texto de Romanos. Então Paulo quer alertar, olha, se nós estamos vivendo, é para o Senhor. Se nós morrermos, é também para o Senhor. Então, quer vivamos ou quer morramos,
nós somos do Senhor. Então, essa primeira semana, nós vamos trabalhar justamente isso. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, vivemos para o Senhor, nós somos do Senhor. Você pode repetir comigo? Nós somos do Senhor. Você pode agora falar? Eu sou do Senhor. Então, eu sou do Senhor, você é do Senhor, nós somos do Senhor Jesus. Assim que morramos, pertencemos também ao Senhor. Então, vivemos ou morramos, nós somos do Senhor. Outra coisa que nós precisamos ver dentro dessa mensagem, que eu vou destacar para os irmãos, é a seguinte: o que então é mordomia? Mordomia, de uma forma bem simples de se falar, é administrar uma casa que não é sua. Isso é mordomia. Quando eu entendo a ideia de mordomia cristã, eu estou administrando uma casa que não é minha. No latim, a palavra mordomo significa administrador ou governante da casa. Então, se eu sou mordomo, eu sou administrador e governante da casa. Que casa? E é isso que nós vamos aprender nesta semana, e nós já estudamos. Os irmãos entenderam por que nós estudamos no primeiro trimestre a casa do Senhor? O pastor Eliezer, quando prega, o pastor Eliezer, quando prepara a revista, eu não fico assim, o que Deus está falando? Não, meus irmãos, Deus já está falando. Há uma sequência. Tudo que os irmãos estão recebendo, há uma sequência. Antes de ir para o ensino médio, eu tenho que fazer o Fundamental 2. Antes de fazer o Fundamental 2, eu tenho que ir para o Fundamental 1. Antes de ir para o Fundamental 1, eu tenho que ir lá ao jardim e essas coisas todas. E depois do médio vem a faculdade. E aí eu começo a fazer as opções, é uma sequência. Então eu, como pastor dos irmãos, estou levando a essa igreja a uma consciência da responsabilidade dela com Deus. A minha expectativa e esperança é que os irmãos estejam assimilando e que o Espírito Santo esteja falando com vocês o que é igreja, para que nós sejamos uma igreja local, fazendo aquilo que Deus quer através de nós como casa, e eu entendendo que sou casa, então eu tenho que administrar e governar da melhor forma possível. Outra coisa que nós precisamos aprender dentro dessa questão de... Lilian, vê se dá para mudar a letra para branco lá, fazendo o favor, para ver se melhora alguma coisa. Ajuda a Beatriz lá, ela sabe fazer, mas ajude ela a fazer, porque é de última hora. Bia, desculpa, mas está muito ruim. Então, creio que significa, melhorou bastante. Então, se der para mudar os outros, vai mudando os outros, fazendo favor. Melhorou muito, Bia. Creio que significa que todas as coisas que eu tenho devem ser usadas conforme a vontade do seu verdadeiro dono. Quem é o dono da casa? Não vou dizer que é Deus, não. Quem é o dono da casa? E eu estou me referindo quem é dono de você que é casa, quem é dono da sua família que é casa, quem é dono da CIB Pavuna que é casa, quem é dono da Associação Norte que é casa, quem é dono da Convenção Batista Carioca, quem é dono da Convenção Batista Brasileira, quem é dono da Aliança Batista Mundial, quem é o dono de todos os cristãos do mundo? Quem é o dono? Eu faço parte disso. Ah, mas eu sou apenas um indivíduo. Ah, mas espera lá, se você é um indivíduo, você é corpo. Ah, mas espera lá, eu só tenho a minha família. Ah, mas espera lá, sua família não é corpo? Ah, mas eu faço parte de uma igreja local, é isso? Não é corpo? Eu não tenho participado da Associação Norte, estando lá presente, mas
pastor Amilson, pastor Nivaldino, pastor Renato, em tudo pode contar comigo, com essa igreja, porque eles sabem que eu falei para eles, olha, eu vou aí, é muita discussão e não faz nada, eu sinto que eu estou perdendo tempo, mas vocês podem contar comigo, no que for necessário. Pastor Eliezer, a gente pode usar? Inclusive me pediram para usar numa quinta-feira. Eu falei assim, tem o coral, agora vem Natal. Então, que tal janeiro, fevereiro, tem que conversar com a Edmélia. Porque tem uma tal de N45, é na quinta-feira. Na quinta-feira eu tenho reunião com os meus coordenadores de célula. Eu falei assim, Amilson, eu não posso, podemos fazer uma reunião na sua igreja? Assim, eu vou arrumar, eu posso cancelar com os coordenadores, mas vou arrumar confusão com o coral. Pastor Eliezer, o próprio, talvez alguém do coral até diga, pastor Eliezer não apoia a associação. Posso quinta-feira fazer a N45 aqui? Deu para os irmãos entenderem? Aí, poxa, o pastor Eliezer está contra o coral. Deu para os irmãos entenderem onde o pastor Eliezer fica? Me cobram que eu não participo. Cobram porque o Cidi atrapalhou. Os irmãos entenderam? Mas quando a gente tem ideia de corpo, o que acontece? Vamos ver o que é melhor. Para quem? Para o corpo. Então, o que eu acho não interessa. O que eu penso não interessa. O que interessa é o que nós achamos. É o que nós queremos. E o que é melhor ainda, é o que Deus quer fazer através de mim e através de nós. É essa consciência que você tem que entender. Porque se você não entender isso, você sofre. Sua família sofre. A igreja sofre. A denominação sofre. E a igreja universal de Deus também sofre. Quando eu estou me referindo universal, nós estamos me referindo universal do reino de Deus, não, tá, meus irmãos? Estou me referindo a todos os crentes que servem ao Senhor Jesus. Então, muito bem, você entende isso? Então, quem é o dono? Opa, pode passar, Bia, fazendo um favor, que travou aí. Só passa para o próximo, só deu uma travadinha, depois eu continuo. Continuando então, nós vemos que dentro disso, uma menina, ela falou sobre o significado de mordomia. A mamãe dessa criança deu para ela um livro. E a mamãe dela ensinou assim, minha filha, você vai anotando todas as palavras que você não conhece. Isso, obrigado, Bia, é aí mesmo. E essa criança passou pela palavra mordomia e não anotou. Então a mãe perguntou, você sabe o que significa mordomia? E ela, sei sim, mamãe. Então a mãe perguntou, o que significa mordomia? Então ela falou assim, a menina, creio que significa que todas as coisas que eu tenho devem ser usadas conforme a vontade do seu verdadeiro dono. Opa, não voltou, Bia, dá uma voltadinha, só dá uma voltadinha aí. Opa, voltou demais, beleza, eu passo, pode deixar. Isso. Eu creio que significa que todas as coisas que eu tenho devem ser usadas conforme a vontade do seu verdadeiro dono. Foi o que a menininha respondeu. Aí eu pergunto para vocês, essa menina tem noção do que é mordomia? Então agora vamos aprender o que é mordomia cristã. O significado da mordomia cristã significa responsabilidade pela administração dos bens pertencentes a Deus que estão em nossas mãos. Isso é mordomia cristã. Quando eu entendo que a administração dos bens são pertencentes a Deus. Então, tudo que está na minha mão não é meu, é de Deus. Se você não entende isso, você não sabe o que é mordomia cristã.
Porque mordomia cristã é quando o crente, a pessoa entende que tudo que está nas suas mãos, tudo, talento, dinheiro, o dom, a família, tudo, a roupa, o carro, tudo, não é dele, mas pertence ao Senhor. E tendo essa visão de pertencer ao Senhor, ela então vai entender que todos nós não vivemos para nós mesmos, e também não morremos para nós mesmos, mas vivemos ou morremos para o Senhor. Você entende isso? Porque se você não entender isso, você nunca vai entender. Aqui eu não estou dizendo acerca de salvação não, tá, meus irmãos? Eu estou me referindo à questão do que é mordomia, e dentro dessa questão de mordomia, eu vou entender melhor. Algumas coisas eu não estou falando, porque muitas coisas estão na revista da Escola Bíblica, estão na lição da célula, ou está no livro de meditações, que vão acrescentar algumas coisas que eu destacarei durante o culto ou as mensagens da igreja. Outra coisa que eu tenho que ter em mente, meus irmãos, é o seguinte: se tem um dono, é porque tem uma propriedade. Qual então é a propriedade? Então eu tenho que entender que Deus criou Adão e Eva com uma tarefa específica. Qual a tarefa específica? Deus disse: olha, Adão, eu criei todo esse mundo aí, olha só. Ele não é seu. Ele é meu. E sendo meu, eu quero colocar você como administrador. Eu quero que você administre, Adão, tudo isso aí. Eu quero que você faça de tal forma que essa criação que eu fiz, você vai dominar sobre as obras das suas mãos e sobre os pés, tudo pusestes. Eu coloquei diante de você, Salmo 8, versículo 6. Então, colocando tudo diante de você, eu quero que você seja mordomo. Eu quero que você seja o administrador de tudo isso que eu criei. Você entendeu, Adão? Você está bem ciente de tudo isso? Então, o mordomo cristão, ele tem que entender que o conceito de mordomia não só lembra que somos administradores, mas também fica estabelecido que há um só Criador. Há um só Criador. E eu sou o administrador de toda aquela criação. E que o mesmo é o proprietário final e definitivo de todas as coisas. Então, tem um proprietário. E esse proprietário vai cobrar. Cobrar de quem? De mim. No caso de Adão, ele pecou e morreu, mas eu, como descendente de Adão, eu agora continuo com a mesma responsabilidade. Eu sou responsável por este mundo. Eu sou responsável pelas coisas de Deus. Então, Deus tem colocado diante de mim coisas que eu preciso administrar. Então, Deus deixou alguns lembretes para Adão. O que Deus deixou para Adão? Olha, Adão, no meio lá do jardim tem duas árvores, mas tem uma árvore que você não vai poder tocar, porque o dia que você tocar, você vai morrer. Isso quer dizer, Adão tem limite. Tem aonde você pode ir. E até onde você não pode ir. Tem limite. E na mordomia cristã, eu vou aprender justamente isso. Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir diante de tudo aquilo que Deus tem me dado? O meu corpo. Até onde eu posso ir? O meu corpo tem limite? Tem. Hoje,
Eu ainda sou teimoso, bebo ainda um pouquinho de refrigerante, mas não posso beber. Mas tem reduzido. Quase não tomo. Doce. Alguns irmãos ainda me tentam, né? Mandando pudim. Aí eu como lá, demoro uma semana comendo. E agora tem em casa uma bênção, que chegou ontem, com duas coisas, aqui para nós, que ela sabe que eu gosto, para me agradar. Um negócio redondo assim de pé de moleque. Aí eu já comi um pedacinho, já está lá. E aqui balançou uma caixa de bombom, aqui para nós não, ela não pega. Vocês sabem de quem que eu estou falando, não é da dona Ruth não, tá? Ela balança assim aqui para nós. Tentação, mas eu vou comer um de cada dia. Mas não, eu sei que eu não posso, por causa da minha pré-diabetes. Eu tenho limitações. Aí vem o Cosme, vou almoçar lá ontem. E agora tem lá um pacotinho de torresmo, não sei se você... Aí vai a minha bênção lá de casa. Quando eu cheguei, o que aconteceu? Ela já tinha comprado. Aí, Alex, o torresmo eu já comi todo. Aí a minha pressão alta. Ainda bem que está controlada. Mas eu sei que eu não posso comer sal. Eu não posso comer aquela gordurinha do contrafilé. E da picanha? Nem pensar. Então Lula não me engana. Então, meus irmãos, porque pode cortar a picanha, aquela gordurinha, eu não posso. Então minha boca não enche de água, porque o meu corpo diz assim, olha a pressão, olha a pressão. Então tem o quê? Limite. Então eu sei o que eu posso e o que eu não posso, porque se eu não puder e fizer, vai ter consequências. E é isso que eu tenho que ter em mente. É isso que eu tenho que ter em mente. Tem um criador? Tem. Tem um proprietário? Tem. Ele é dono de tudo? É. Então ele está dizendo, olha, até aqui você pode ir. Depois daqui, você não vai. Você não pode ir. Pastor, onde isso está escrito? 1 Pedro 4:10. Pelo fato de cada um ter recebido algum dom espiritual, deve-se usá-lo para servir os outros, como bons administradores da graça multiforme de Deus. Isso quer dizer, Deus vai me usar para orientar outros. Deus vai usar outros para me orientar. E assim nós vamos nos desenvolver dentro do que Deus quer para nós, corpo, igreja. Deus não permite que nós, seres humanos, assumamos a posição de proprietário. Quando qualquer um de nós quer assumir a posição de proprietário, Deus vai e corta. Foi assim na Torre de Babel. Foi assim com Roma. Foi assim com Alexandre o Grande. Foi assim com Hitler. Foi assim com Napoleão. E será assim com qualquer um que se levantar. Ele irá até onde Deus permitir. Na hora que Deus não permitir, ele vai e parou. Chega. Além da criação, nós temos a questão dos dízimos e as ofertas. Nos lembra que somente é o proprietário no sentido absoluto. Somente Deus é o proprietário. Você entende isso? Somente Deus é o proprietário. Se Deus é o proprietário, então eu farei aquilo que Deus quer fazer. Se Ele é o proprietário, então Ele vai dizer para mim. Eu moro numa casa alugada. Posso fazer tudo o que eu quero dentro daquela casa? Águas do Rio chegou lá.
Senhor, eu posso colocar hidrômetro? Eu falei assim, por mim pode. Mas não sei se foi ali, ele disse, olha, não esqueça que está no nome do Marcelo, que é o proprietário. Eu disse, é verdade. Olha, moço, ele começou a preencher a ficha, para aí, vou ligar para o proprietário. Marcelo, olha só, está aqui Águas do Rio, eles querem colocar hidrômetro. Quanto a mim, não existe nenhum, porque eu vou pagar o que eu usar, sem problema nenhum. Aí ele disse para mim, não, pastor, eu não quero que coloque. O que eu tive que falar? Moço, olha só, o proprietário mandou agora a mensagem que não é para colocar. Então, infelizmente, o senhor não precisa preencher a ficha. Eu posso dar para o senhor onde ele mora, posso dar para o senhor, se ele permitir o telefone dele, o senhor faça contato com ele. Mas não pode colocar o hidrômetro. Quem mandou não colocar o hidrômetro? O proprietário. Porque a casa não é minha, é dele. Quem é o proprietário da sua vida? Quem é o proprietário da sua família? Quem é o proprietário da CIB Pavuna? Quem é o proprietário da Pavuna? Quem é o proprietário do mundo? Você tem consciência disso? Então, se você tiver consciência disso, você tem que pensar como Abraão. Como Abraão pensou? Abraão teve uma vitória extraordinária. Ele sentiu que foi o proprietário que abençoou ele. Ele foi lá e tirou o dízimo de tudo aquilo e deu em gratidão. Deus, obrigado. O Senhor me abençoou tanto que foi além das minhas forças. Eu estou aqui retribuindo ao Senhor, porque eu reconheço que o Senhor é dono de tudo. Então eu sou dizimista, não porque eu dou 10%, eu sou dizimista porque eu reconheço que eu sou inquilino, e sou proprietário, estou pagando uma espécie de aluguel, eu devolvendo, Senhor, obrigado, o Senhor tem sido bom, está sendo tão bom desfrutar do mundo, desfrutar de tudo isso, eu estou devolvendo uma parte de tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Da mesma forma foi Isaac. Isaac então chegou e falou assim, Senhor, eu estou indo de mãos vazias, para encontrar com a família da minha mãe. Não sei quem eu vou encontrar e como eu vou encontrar, mas eu quero fazer um pacto, uma aliança com o Senhor. Tudo que eu ganhar, quando eu voltar, eu vou dizimar ao Senhor. Então, Abraão e Isaac reconheceram o quê? Que eles faziam parte da criação, e eles precisavam desenvolver isso no seu coração. Essa 10ª parte, meus irmãos, que é o dízimo, é o reconhecimento da condição de proprietário. Abra sua Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu é o profeta menor, tá, meus irmãos? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, Ageu, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De quem é a prata? De quem é o ouro? E aí os israelitas tinham consciência disso, mas eu gostaria que você também lesse Provérbios, capítulo 3, que já foi lido várias vezes aqui na nossa igreja, pelo pastor Igor, por mim, não sei se a Márcia chegou a ler, mas o Vinícius já chegou a ler aqui para os irmãos, Provérbios, capítulo 3, versículo 9, Provérbios, capítulo 3, versículo 9, honre o Senhor com seus bens, e com as primícias de toda a sua renda. Se você fizer isso, aí tem o versículo 10, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. O versículo 10, o irmão pode retirar, eu só coloquei acrescentando a bênção, mas eu quero me focar no versículo 9. Ao dizimar, ao ofertar, eu estou honrando o Senhor com os meus bens, com as primícias de tudo aquilo que Deus tem me dado. E é isso que eu preciso entender.
Mas, meus irmãos, o povo de Israel passou por momentos terríveis, de altos e baixos. Mais baixos do que altos, né? E dentro desse período de alto e baixo, nós temos a experiência de Neemias. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 12, vai lá para Neemias, capítulo 12. Neemias. Desculpa. Neemias 12. (27) até o 13:30. Eu só vou ler 2 versículos, o 27 e o 28. 12, 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria e louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Meus irmãos, Neemias estava alegre. Eles haviam feito um muro. Foi muita luta, muita dificuldade. Ele teve que voltar para estar no exílio e estar com o rei. E o tempo passou. E ele depois voltou, mas eles agora terminaram. E eles estavam agradecidos. E eles estavam dedicando ao Senhor. Então, meus irmãos, nesse período de campanha, não só nesse período de campanha, até o mês de março, eu quero lançar aqui uma campanha para os irmãos, que Deus colocou no meu coração. Qual é a campanha? O irmão separe um valor. Lá em casa nós já separamos, não vou falar. A Lília separou o dela e eu separei o meu. Ela vai dar na parte da manhã e eu vou dar na parte da noite. Só que hoje eu senti o desejo. Deus foi bom comigo essa semana, eu vim e dei na parte da manhã. Aí ela me perguntou, quanto eu vou dar? Eu não sei, você que fez o seu compromisso aí, dá o que você tem aí. E eu gostaria que até as crianças participassem. Qual o valor? Não sei, eu vou colocar aqui um valor, o irmão quer dar R$10, R$2,50 por domingo. Se for 5 domingos, R$2. Irmão, traga. Todo domingo, R$2. E vem e deposita. Senhor, obrigado. Obrigado, o Senhor tem cuidado da minha casa. As crianças podem trazer R$1. Mas eu gostaria que os pais não dessem, que eles conquistassem. Para que eles trouxessem e vissem Deus agindo na vida deles. Eles vão dar daquele dinheiro que o vovô vai dar, que a vovó vai dar. Tem alguns que são malandros, vão pedir, né? E eles vão receber prêmios. Eles vão ver Deus fazendo maravilhas na vida deles. E eles vão perceber desde criança que Deus cuida, que Deus supre e nunca falta. Mas se você dá, eles não vão aprender. Leve a ele a fazer um pacto. Mas você que tem um salário, R$40, 10 todo domingo. Ah, eu posso dar mais. R$100, R$25, R$80, R$20 toda semana. R$100, 25 toda semana. Pastor, eu posso dar mais. R$400, ou R$200, 50 toda semana. Não sei a sua realidade financeira. Eu gostaria que o irmão colocasse um desafio diante de Deus, de novembro até março. E que o irmão trouxesse o seu dízimo normal. Não estou falando de dízimo, dízimo é dízimo. Eu estou falando de oferta. Oferta é quando eu dou, além do meu dízimo, em gratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo. Aí não é estipulado. Eu sei que a igreja tem algumas ofertas. O meu pedido é que os irmãos parem de pedir. Se não tem dinheiro, nem faça o movimento. E o irmão, se pedirem, como nós vamos pedir por café, pediram, não posso doar, não pega o papel. O seu compromisso primeiro vai ser da oferta aqui, seja ela qual for.
Mas Deus tem sido bom, o irmão pode trazer. Traga. A oferta na escola bíblica não é para a igreja, é para missões. Tudo que entra na escola bíblica, entra na igreja, porque não tem caixa 2, a gente envia para a junta, agora junta de missões nacionais. E eles usam da forma que eles quiserem. Inclusive agora vai ter o panetone, já me ofereceram o panetone, vou ver como é que eu faço para vender o panetone, e o que entrar, vai para a junta de missões nacionais. Eu gostaria que cada um dos irmãos fizesse o desafio. Pastor, eu não tenho nada. Meu irmão, tem algo errado contigo. Porque Mateus capítulo 6 diz que Deus não deixa os passarinhos sem comida, e nem as plantas crescerem, quanto mais os seus filhos. E o salmista diz: eu nunca vi um justo passar necessidade, e nem mendigar o pão. Então tem algo errado contigo. Eu estou à disposição toda quinta-feira, na parte da tarde. Venha conversar comigo. Ou talvez você não esteja administrando bem o que Deus tem colocado nas suas mãos. Ou senão o que você tem recebido num saco furado. Aí é outra situação. Não é sobre isso que eu vou falar hoje, nem quero falar. Eu só estou trazendo uma explicação para você não justificar que não está dando. Você não está dando porque não quer e porque não tem fé e não entende que o que você recebe é de Deus. Porque se você entender que o que você recebe é de Deus, se você entende que Deus está com você, está te abençoando, se você entende que Deus está suprindo, você vai doar. Então eu não estou te dando nenhum argumento. Porque qualquer argumento que vier é do demônio. Porque o crente é sustentado pelo dono do ouro e pelo dono da prata. Se o crente não tem o ouro e não tem a prata, tem algo errado com o crente e não com o dono. Mas o dono é o proprietário. Vamos em frente. Então Neemias orientou o povo: tragam com alegria, tragam com satisfação, venham, vamos adorar, tragam. E os levitas então reuniram-se, os cantores, tantos da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofanitas, bem como Bet-Gigal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, se santificaram e depois purificaram o povo, para que o povo pudesse ficar são, e os portões e as muralhas foram consagradas ao Senhor, e eles trouxeram. Então o que o pastor Eliezer está fazendo? Não sou Neemias, não chego nem perto do chulé de Neemias. É verdade, vou repetir, não chego nem perto do chulé de Neemias. Mas eu tenho a tarefa, como pastor dos irmãos, orientá-los da melhor forma possível, para que os irmãos possam adorar a Deus no momento de dedicação de tudo que Deus tem dado a nós. Então faça isso, faça um alvo com Deus, faça em Deus, até março, eu quero todo domingo levar uma oferta, eu vou levar tanto, entre você e Deus. Não faça algo muito grande, e nem muito pequeno. Façam um desafio e veja
o poder de Deus sobre a sua vida. E à medida que você for tendo experiência, me procura, porque no momento do culto nós teremos um momento de testemunho de irmãos que estão tendo vitórias na área financeira. Conclusão. Eu acho que eu pulei isso. A devolução do dízimo e a entrega das ofertas tornam o adorador um parceiro de Deus em coisas concretas. Sabe, você vai ser parceiro de Deus. Fala assim, Senhor, sou um adorador. Eu sou parceiro do Senhor. Estamos juntos. Eu ajudo a Sílvia Pavuna. Estou lá. Senhor, mas o Senhor tem me usado. E eu sou bênção também em outros lugares. Conclusão. Esse homem, Benjamin Maxson, ele disse: a mordomia cristã é o estilo de vida daquele que aceita o senhorio de Cristo e caminha em sociedade com Deus, atuando como seu agente em administrar seus assuntos na terra. Isso quer dizer, eu entendo que meu estilo de vida é: eu aceito o senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tinha um texto que estava aqui para eu ler, era de Paulo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Provérbios. Não, era Romanos 17, 8 mesmo. Era esse. Isso. Mordomia é o estilo de vida que eu levo. Qual é o estilo de vida que você leva? Sei onde você gasta o seu dinheiro. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não esqueça que Ele é o proprietário. Não esqueça que um dia você vai prestar conta. Eu gosto muito de Eclesiastes capítulo 11 no final, e o 12, 1 diz assim: você, jovem, pode fazer o que você quiser. Em algumas versões diz assim: você pode fazer o que dá na sua teia, que dá na sua cabeça. Lembra, porém, de uma coisa: Deus te trará tudo isso a juízo. Eu nunca me esqueci desse versículo. Eu posso fazer o que quiser, mas Deus vai trazer juízo sobre mim. E não é só no céu não, é aqui na terra. Então, Ele é o proprietário, Ele é o senhorio. Então eu quero caminhar em sociedade com Ele. Senhor, olha só, o seu proprietário melhor está contigo. Tá bom. Se você quer andar comigo, vou te dar. Aí Deus me dá uma casa. Você está usando bem a sua casa. Na sua casa tem célula, na sua casa tem culto, na sua casa tem a pregação da palavra, na sua casa tem oração. Boa, vou te dar uma casa maior. Agora com um espaço maior, para que você traga mais pessoas. Aí na minha casa tem churrasco, que eu reúno meus amigos por causa do churrasco, para pregar a palavra. Vocês comeram? Agora vocês vão ter que ouvir. Vocês beberam? Agora vocês vão ter que ouvir. Porque na minha casa o dono é Deus. E na minha casa é para glorificar a Deus. Então eu caminho em sociedade com Ele. Então eu atuo como seu agente. Então eu sou agente de Deus aqui, ó. Senhor, estou aqui, ó, estou administrando, hein? Servo bom e fiel. Você tem 5, eu vou te dar mais 5. Servo mau. Você esconde, ó, o que você tem, vou dar para o outro porque você não faz nada. Pastor, com quem acontece isso? Com você que não, já teve dom, já fez tanta coisa e não está fazendo mais. Você acha que parou? Foi para outro.
Por que você trabalha muito? Sabe por quê? Porque você é capaz para fazer e o que você faz e muito mais. Então Deus falou assim: ai, meu filho, quando você, meu irmão, recebe um desafio ainda maior do pastor, de alguém, porque Deus está dizendo: meu filho, você é capaz para fazer o que está fazendo e muito mais. Ele, toma, meu filho, toma, porque você é um excelente administrador, vale a pena colocar as minhas coisas na sua mão, porque tudo que vai na sua mão, como na mão de José, progride. Mas pastor, por que na minha mão anda para trás? Irmã, pode fazer isso? Ah, não, eu estou muito ocupada, estou cheio de trabalho. Irmã, pode fazer? Ah, não. Irmã, pode cantar? Ah, não. Ah, pastor, nunca me dá oportunidade. É só oferecer, já falei, é só oferecer. Aí o dia que você vai cantar, o que acontece? Você fica gripado. Aí do capeta, não, é que Deus disse: o seu louvor, eu não quero. Também tem isso. Porque às vezes você faz como obrigação, porque o pastor Eliezer pregou, e aí a consciência pesou. Isso Deus não quer, não. Deus quer uma adoração que vem do fundo do coração, uma dedicação de alguém que entenda o senhorio do Senhor. Deus me deu para exercer, aonde? Na minha casa, na minha rua, aonde eu estiver. Não porque pastor falou, porque está na escala. Nem venha, meu irmão, por favor. Você que vem por causa de escala, por favor, diga não, saia. Por favor, eu estou te pedindo. Porque está essa onda aqui na igreja, né? Eu já estou dizendo. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque eu quero aqui na igreja que o senhorio de Cristo domine. Porque se você vem por causa da sua escala, o Espírito Santo não vai falar: a igreja que eu pastoreio. Então você está atrapalhando. Agora você vem porque está na escala e vem por compromisso, é outra coisa. Não estou dizendo contra a escala. Eu estou dizendo que alguns são chamados: irmão, pode vir ajudar hoje? E ele pode. Vai para o shopping, vai para jogo de futebol, vai para outras coisas, mas não pode, porque ele não está na escala. Não quero você não. Como pastor dessa igreja, eu não quero. Porque eu quero que essa igreja entenda o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E o senhorio de Jesus está sobre você, porque Ele ungiu você para fazer o que você faz. E você faz porque entende a sua importância dentro do reino de Deus e a sua importância para Sibe Pavuna, como Neemias convidou os levitas, e os levitas foram, e eles fizeram uma cabana, largaram a casa deles. Não, você vai morar em cabana? Vou. Você vai fazer necessidade aonde? Não sei. Você vai comer aonde? Não sei. O que eu sei é que eu vou adorar o Senhor. As outras coisas Deus arruma um jeito. Deus é prioridade na sua vida, é isso que a mordomia nos ensina. Se Deus não é prioridade na sua vida, eu tenho uma notícia triste para você. Você não é um bom mordomo de Jesus. Não estou dizendo que você não seja um mordomo. Eu estou dizendo que você não é um bom mordomo. Porque o bom mordomo, tudo que vem à sua mão, ele faz, e faz bem feito. E procura estudar e se aprimorar para fazer ainda melhor, para a glória de Deus. Espero ter podido abençoar você nesta manhã. Que Deus te abençoe e que você torne um verdadeiro mordomo do Senhor Jesus e sirva a Ele da melhor forma. Na Sibe Pavuna, porque eu, Eliezer, nunca serei empecilho para você. Nunca. A não ser que você tenha alguma coisa errada. E aí, como pastor, eu vou disciplinar. Mas em nenhum momento vou impedir você, se você estiver em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, de exercer aquilo que Deus tem para você. Pensando nisso, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos a virem à frente.
Pode vir, rapaz. Esse microfone me dedurou domingo, né? A Gilson que foi o culpado. Estava tão empolgado domingo de manhã, meu Deus. Os irmãos me perdoem mesmo. Ok. Meu irmão, nós vamos agora receber os elementos da ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que são membros dessa igreja, foram batizados e estão em plena comunhão com essa igreja, e todos aqueles que foram batizados e são membros de uma igreja evangélica. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar conosco. Seja bem-vindo. O meu único pedido, você que seja de igreja batista ou de outra denominação, que queira participar conosco hoje, que você sinta Cibe Pavuna. Você diz, hoje eu sou Cibe Pavuna. Esteja aqui conosco. E depois, leve um abraço para o seu pastor e diga assim, pastor, domingo de manhã, estive lá na Cibe Pavuna. O pastor Eliezer deu oportunidade de eu tomar ceia com eles. Eu me senti Cibe Pavuna e participei e tomei a ceia com eles. Mas ele mandou eu trazer o abraço da Cibe Pavuna para o Senhor. Eu estou trazendo o abraço do pastor Eliezer para o Senhor. E eu participei daquela ceia. E eu me senti irmãos junto com eles. E ele mandou dizer para o Senhor que nós somos uma igreja só. Por isso que eu participei com eles. Amém? Outro pedido que eu quero fazer para os irmãos. Ao apanhar os elementos, não abra, por favor. Segure na sua mão, tá bom? Não abra. Se você abrir, você não vai passar pela experiência que eu quero que você passe. Pode distribuir. Pode cantar. Sim. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Enquanto os irmãos diáconos estão distribuindo, essa semana eu passei por várias experiências e alguns têm mudado o que eu estou falando. Então, vou deixar bem claro o que eu falei sobre escala. O que eu disse sobre escala é o seguinte: se você foi escalado, você vem por causa da escala ou por causa do ministério? Se você vem por causa da escala, eu não preciso de você. Se você vem porque faz parte de um ministério e foi escalado, por favor, pelo amor de Deus, venha. Porque domingo passado, pela misericórdia de Deus, a Bianca teve que descer lá de baixo, porque o Abel estava passando mal, o pastor Igor estava em outra atividade, e não tinha ninguém para transmitir o culto. Por que não tinha? Talvez alguém tinha dito: hoje não é o dia da minha escala. Então, se você vem por causa da escala, não venha mais, porque eu sei que eu não posso contar com você. Porque eu não sei nem qual é o dia da sua escala. Mas se você vem porque tem um ministério, independente da escala, você vem e está aqui. Porque se precisar de você, estou dentro. Pelo amor de Deus, venha. Estamos precisando desesperadamente de pessoas comprometidas
com ministério e que cumpra a escala e que estejam à disposição, mesmo quando não estão escalados. Você pode dar uma glória a Deus? Foi isso que eu quis dizer. Então, está bem claro e está filmado. Francisco, cadê? Já deu? Vamos lá, Francisco. Eu vou servir vocês. Eu apertei a mão dos outros, vou apertar a sua também. Não vão dizer que eu apertei a mão de todo mundo e não apertei a sua. Meus irmãos, está sério. Está mais sério do que os irmãos imaginam. Para não esquecer de você, né? Porque eu recebi do Senhor o que pastor Renato passou para mim, o que o apóstolo Paulo passou para ele. O apóstolo Paulo disse que Jesus disse para ele: este é o meu corpo, que foi partido por vós. Jesus então apanhou um pão e partiu o pão e deu para os seus discípulos, mostrando para ele que na cruz ele seria partido, para que eles lembrassem do sacrifício que foi feito na cruz por cada um deles, para que eles lembrassem sempre que fizessem, que o corpo de Jesus foi partido por mim. Pastor Renato me ensinou que eu deveria fazer assim todas as vezes. Ele aprendeu com o apóstolo Paulo, que aprendeu com Jesus. Então eu estou dizendo o que Paulo nos ensinou, o que eu aprendi com o pastor Renato, que Jesus foi partido por mim, foi partido por você. Apanhe o primeiro elemento. Coma, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Antes de partir o pão, Jesus orou. Ó Deus, obrigado pela CIB Pavuna, obrigado por cada pessoa que está aqui. Nós que estamos participando desse momento, possamos lembrar do dia em que nos convertemos, da forma como o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, por ter assumido a minha culpa do pecado. Obrigado, querido Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus Pai. Que colocou Jesus no meu coração e aceitou o meu arrependimento. Eu estou aqui lembrando do sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E obrigado, Deus Pai. Porque eu me sinto purificado. Eu me sinto regenerado. Eu me sinto salvo. E sinto que um dia estarei contigo no céu. Obrigado por lembrar disso. E que eu possa sempre lembrar e pregar essa mensagem. Da mesma forma, então, Jesus ensinou a Paulo e disse assim: semelhantemente, isso quer dizer, depois de ter orado, Jesus então ensinou para os seus discípulos: olha, o pão é o meu corpo, que foi despedaçado por vocês. Mas agora, vocês vão tomar esse suco, para lembrar
do meu sangue que foi exprimido como o suco de uva foi exprimido. E eu fui exprimido na cruz do Calvário, o meu sangue derramado, para que vocês pudessem ter vida em mim. Então, sempre que vocês beberem, lembrem do sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, bebamos em memória do Senhor Jesus. Dê uma palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado. Os diáconos podem sentar-se. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Glória a Deus. Obrigado, banda. Pode sentar, fique com vontade.